Olá a todos, eu sou a Samara, sou trabalhadora do Centro Espírita Alvorecer de Barra do Piraí e fui convidada hoje para estudar um pouco junto com vocês sobre um tema maravilhoso, um tema que é um pedacinho do Sermão do Monte, que é Bem-aventurados pobres de espírito. Mas antes da gente ir para o nosso tema, vou convidar vocês a fecharem os olhos, elevarem os pensamentos e conversarmos com Deus. Deus nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos reunidos em pensamento, nos elevando, Senhor, para mais junto de Ti, na esperança de aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus e Te rogando, Senhor, a coragem para que possamos vivenciar esses conhecimentos no nosso dia a dia. Que Teu amor, meu Deus, possa envolver todo o nosso planeta. Que a Tua luz ilumine cada cantinho da terra. E que a Tua paz seja em nossos corações, encarnados e desencarnados, que habitamos esse globo, Senhor. Em Teu nome nós damos início a este pequeno trabalho. Assim seja, graças a Deus. Bem, um pedacinho do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, é um tema muito profundo, complexo, sério. E a única coisa que me deixou um pouco preocupada foi em a minha falta de evolução acabar enevoando o entendimento acerca desse ensinamento tão maravilhoso. E, como eu fiquei muito preocupada, fui buscar ajuda em quem pode mais do que eu, né? Que é exatamente Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, e também fui buscar o livro Boa Nova, para que a gente possa se embasar, né? Se alicerçar nesse estudo. Mas antes da gente ir para esses livros, a gente vai dizer um pouquinho do que aonde está e do que fala, né, esse pedacinho do Sermão do Monte. Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Até hoje tem gente que faz muita confusão quando fala bem-aventurados pobres de espírito, porque em algumas localidades isso é como um xingamento. Fulano é pobre de espírito, é uma pessoa mesquinha. Então, a gente com a nossa linguagem pobre acaba dificultando o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Mas então vamos lá. Bem-aventurados pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, mas não para aí. Pois que deles é o reino dos céus. Então, a gente pode perceber que o entendimento sobre a pobreza de espírito é diferente daquilo que a sociedade entende. Eu vou ler esse pedacinho aqui, olha, o item 2, onde está escrito assim: a incredulidade zombou desta máxima, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então, os pobres de espírito, nós já temos aqui um esclarecimento, que são os humildes, e não os orgulhosos. Os humildes são aquelas pessoas que já aprenderam a desimportância
de títulos e posições sociais. Como que essas pessoas aprenderam isso? Como que todos nós aprendemos? Como que todos nós temos a oportunidade de aprender? Nem sempre aprendemos, né? Mas como que nós temos a oportunidade de aprender? Pelas reencarnações. Então, olha que interessante. Para a gente entender esse ensinamento, a gente tem uma facilidade se a gente acreditar na pluralidade das existências, na reencarnação. Porque não é em uma encarnação só que você vai aprender a humildade. A humildade você aprende com as suas experiências. Experiências de posições diferentes dentro de uma sociedade. Rico, pobre, em condições confortáveis, totalmente na miséria. São essas experiências que vão desenvolvendo em nós o sentimento, né? O sentimento da humildade. Então é interessante a gente ver como que a reencarnação, essa verdade, que realmente é uma questão de justiça e de justiça divina, vai nos ajudar a entender a humildade e por que dos pobres de espírito, dos humildes, é o reino dos céus. Porque quando você conquista a humildade, você já abandonou essas coisas que são válidas, são valorosas para a sociedade aqui encarnada. Muito interessante a gente pensar nesse contexto, né? Por que pobres espíritos? Porque são os humildes. Não são os mesquinhos, são os humildes. Deles serão o reino dos céus. Né? O dos humildes é uma característica de personalidade muito difícil de ser conquistada, muito trabalhosa de ser conquistada. São espíritos já com muitas experiências que conseguem desenvolver a humildade. Muito interessante, né? Mas mesmo assim, né, com os esclarecimentos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, eu fiquei com vontade de buscar em outros livros o significado da humildade. E eu fui buscar no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier. Ele coloca que a humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. É importante dizer que os ensinamentos de Jesus eles sempre vão nos direcionar para o desenvolvimento da humildade, da caridade e da fraternidade. Porque são essas virtudes que faz com que nós nos aproximemos mais dele, que faz com que nós nos aproximemos mais da nossa felicidade. Porque uma pessoa humilde, ela é mais feliz do que uma pessoa orgulhosa. Por que eu posso afirmar isso? Porque uma pessoa humilde, ela não está competindo com ninguém. Uma pessoa humilde, ela não está querendo ganhar alguma coisa. Ela não está preocupada com a sua posição social. As preocupações dela são as preocupações do espírito e não as preocupações do corpo físico. Então ela é mais feliz, porque o orgulhoso, ele está competindo, ele quer ser o primeiro, ele quer ser o melhor, ele quer ser o mais rico. Então isso traz infelicidade para essa pessoa. Por mais que essa pessoa consiga título, dinheiro, fama, ela vai estar sempre gastando as suas energias em proteger essa posição, em proteger
as suas posses, em proteger os seus títulos, e isso desgasta e entristece. Isso desequilibra a pessoa. Então, o humilde é mais feliz do que o orgulhoso. Magnificente, o sol, cada dia, ele vai falar que o sol ilumina, né, os pântanos, ilumina a lama, a flor que perfuma. Então, ele está falando da humildade na natureza, como que a natureza nos demonstra essa humildade. E servindo sempre. E servindo, nós somos mais felizes. Eu sempre gosto de lembrar uma pesquisa que foi realizada numa universidade dos Estados Unidos sobre felicidade. E um grupo ganhou um dinheiro e comprou, e a tarefa era comprar algo para si. E um outro grupo separado ganhou o mesmo dinheiro, né, a mesma quantia, só que a tarefa era comprar alguma coisa para alguém. E eles registraram, né, na mente os locais que eram afetados pela felicidade. No grupo onde eles compraram o presente para si mesmo, eles tiveram um pico de alegria, né, mas aquilo rapidamente se apagou. Enquanto que no grupo que comprou o presente para o outro, aquilo durou mais de um dia. Aquela sensação de felicidade durou mais de um dia. Então, nós temos na nossa natureza essa essência do serviço. E quando a gente não se entrega a essa natureza, nessa essência do serviço, nós buscamos desequilíbrio. Nós buscamos a tristeza, a infelicidade. É algo que a sociedade ainda não conseguiu acolher, né? A gente não vai dizer que a sociedade pensa assim, né, como um todo, mas a gente pode afirmar que no futuro seremos uma sociedade que pensaremos assim. Por quê? Porque a lei do progresso, né, uma lei divina está aí, nós vamos progredir moralmente, nós vamos entender e acolher essa nossa essência do serviço. Emmanuel continua assim, ó, a carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios, fazem surgir, né, doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça. Então, a falta da humildade traz para a gente doença, né? Porque a gente pode tratar o orgulho, a cobiça, o egoísmo e a vaidade como doenças que nós temos, não no nosso corpo. Nós temos essa doença na gente, nós somos espíritos. Então, essas doenças são nossas. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam. Então, sem a humildade, a pessoa vai se sentir dona daquilo que cerca. Então, é dona da casa, é dono da família, é dono disso, é dono daquilo, só de coisas materiais, que nós não somos donos. Nós somos donos das virtudes que a gente desenvolve, do conhecimento, de tudo que a gente estuda, nós somos donos. Agora, das coisas, não. Aí, a pessoa sem humildade se agarra nessas coisas. Só que essas coisas são temporárias. São efêmeras, são temporárias. Emmanuel, eu não vou me lembrar em que livro que ele coloca, mas ele coloca muito bem, ele fala que tudo que os olhos humanos veem ou está morto ou está morrendo. Estou falando de olhos humanos que não sejam videntes, né? Não tenham a mediunidade de vidência. Pensa,
É verdade. Ou tá morto, ou tá morrendo. É temporário. O que é infinito é o espírito, suas virtudes, suas conquistas. E a pessoa humilde já entendeu que essas coisas do espírito que trazem a verdadeira felicidade. Por isso que eles podem ter uma vida sofrida, eles podem ter uma vida difícil, mas você olhando, eles têm a tranquilidade daquela pessoa que tem felicidade. É um olhar diferenciado, é um olhar que acalma, né? Não é um olhar nervoso, um olhar de competição. Emmanuel continua assim: sob o fascínio de semelhante negação, ergue as orragues de revolta contra todos os que lhe inclinam o espírito ao aproveitamento das horas, já que sem clima de humildade não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula. A humildade vai fazer com que você aceite as situações por que você passa, sem revolta. Aí vão falar que o espírita é masoquista, gosta de sofrer. Não, ninguém gosta de sofrer. Você ser resignado frente ao sofrimento não é você querer sofrer. É você simplesmente não querer sofrer, sabe por quê? Porque a revolta diante do sofrimento traz mais sofrimento. Isso que precisamos entender. Você vai ficar com o sofrimento da situação ruim que você passa, mais o sofrimento da revolta, mais o sofrimento do desequilíbrio. Então, quando você entende e se resigna diante dos infortúnios, você está, na verdade, demonstrando que não quer sofrer mais do que aquele necessário. E a pessoa orgulhosa, ela tende a se revoltar diante dos infortúnios. Ela costuma não aproveitar os ensinamentos totalmente, né? Os ensinamentos do sofrimento, porque ela se revolta. E Emmanuel termina assim: cultivá-la é avançar para frente sem prender-se. Cultivar a humildade, tá, gente? É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Você vai olvidar todo o mal, vai deixar, né? Para recomeçar a tarefa do bem a cada dia, refletindo-a no céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. A vida de Jesus foi um ensinamento de humildade. Isso deve chamar a nossa atenção para a importância dessa virtude que é a humildade. Nós precisamos erguer as mangas e trabalhar para construir a humildade na gente. Porque às vezes a gente pensa que já conquistou alguma humildade, mas um pisão no nosso dedinho a gente demonstra toda a nossa fúria, né? A gente demonstra todo o nosso orgulho. Então, a cada dia, nós temos que trabalhar para desenvolver a nossa humildade. Porque os pobres de espírito são os humildes, e dos humildes será o reino dos céus. Não é? Porque é uma característica de pessoas que já têm experiência e que conseguiram desenvolver essa virtude. Eu também busquei alicerce no livro Boa Nova, que é muito conhecido, realmente é um livro maravilhoso. Conta detalhes, né, da vida de Jesus maravilhosos, né? A gente aprende muito
no livro Boa Nova. Conta, então, esse capítulo do Boa Nova que 3 pessoas foram procurar Levi. Que Levi era aquele coletor de impostos que tinha uma situação financeira melhor dentre ali os apóstolos, que eram na sua maioria pescadores. Essas 3 pessoas foram buscar Levi para ficar mais perto deles. E Levi respondeu assim: afinal, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejem emanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, que foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificaria alguma coisa com as tuas atuais aflições? Resposta de Levi. Eles ficaram muito tristes, né? Saíram muito constrangidos, tristes mesmo. Não esperavam, eles esperavam um acolhimento. E foram embora. Dali a alguns instantes, Jesus entrou lá na companhia de André e Levi foi contar para ele, ingenuamente: olha, mestre, o que eu fiz, né? Olha que legal que eu fiz. E Jesus fala com ele. E é engraçado, Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo. Desvelo de um mestre, né? De um professor. E falou com bondade. Não julgou, ensinou, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? É Jesus dando o olhar divino sobre a situação daquelas pessoas. É ele modificando o padrão de análise do seu discípulo. Eles tinham problemas, sim. Aqueles problemas que Levi falou, sim, poderiam ter. Mas o Evangelho é para todo mundo. Principalmente chega aos corações daqueles que estão em situação de humilhação. Os derrotados do mundo que ele coloca aqui. Porque eles conseguem alcançar melhor nas suas preces uma vibração mais alta. Então, é um tema, assim, profundo demais, né? E nos deixa com a certeza de que as nossas conquistas, as conquistas que nós devemos buscar na nossa encarnação, são as conquistas espirituais. Porque as conquistas materiais não nos trarão felicidade. Não a felicidade que vai nos acalmar, que vai nos deixar tranquilos e equilibrados. Nós precisamos parar de confundir euforia com felicidade. Euforia é uma coisa que desequilibra momentaneamente, daqui a pouquinho ela passa. A felicidade é perene. Para a gente conquistar a felicidade, nós temos que desenvolver a humildade. Porque sendo humilde que nós vamos merecer o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Que não seja a felicidade. Ou a gente acha que o reino dos céus é um templo suntuoso, grande, maravilhoso, dourado. A gente sabe que não é. O reino dos céus é um estado da gente, né? É o estado do espírito. Esse é o reino dos céus. A humildade faz a gente conquistar o reino dos céus. Deus não está em templos suntuosos.
Nesse momento de pandemia, a gente tem a certeza de que Deus não está limitado aos centros espíritas, às igrejas católicas, aos templos de pedra. Deus não está simplesmente limitado nesses lugares. Então, como que a gente vai entender o reino dos céus como um lugar assim? O reino dos céus é um estado de cada um, é um estado do espírito. E para alcançar esse estado, tem que se desenvolver a humildade. Bom, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês, esse estudo. Desejo que vocês, assim como eu, né, que nós possamos refletir e entrar na batalha íntima de desenvolver essas virtudes e, principalmente nesse momento, desenvolver a nossa humildade. Vou convidar vocês novamente a fecharem os olhos e elevar os pensamentos a Deus. Muito obrigada, meu Deus, por esses momentos que aqui passamos. Que possamos, Senhor, compreender os ensinamentos de Jesus. Agradecemos a esses espíritos amigos que trazem esclarecimentos nos livros, agradecemos os trabalhos dos médiuns que psicografaram os livros, que o Senhor possa abençoar cada um deles, Senhor. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade bendita que nos assiste, nós encerramos o nosso encontro com o nosso muito obrigada. Assim seja, graças a Deus. Tchau, gente. Até uma próxima oportunidade.